Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Começamos, como habitualmente, pelo número da semana, que refere-se ao crescimento económico da Alemanha em 2022, que registrou um crescimento de 1,9%, abaixo dos 2,6% atingidos em 2021, apesar da grave crise energética que se abateu sobre a Europa e a Alemanha em particular, após a invasão russa da Ucrânia. A Alemanha conseguiu crescer, mesmo assim, vinha também de um ano de pandemia que ainda teve efeitos na sua economia em 2021. Mas se podem ser aqui talvez um bom pronúncio para este ano, que o motor da economia europeia não gripe e que continue a crescer, ajudando assim países como Portugal, que é do qual é um importante parceiro comercial. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. Quem é que tens para nós? Esta semana é Janet Yellen, que a secretária de Estado do Tesouro norte-americano, que a semana passada teve que vir afirmar que irá fazer tudo e utilizar todas as ferramentas possíveis para prolongar o dinheiro que existe para o governo federal funcionar, tendo em conta o risco que está, pelo menos para já, no mercado, sobre um hipotético default dos Estados Unidos, tendo em conta que ainda não existe acordo para aumentar esse teto de dívida, e recorrentemente isto tem acontecido, recorrentemente também as coisas têm-se resolvido um pouco mais cedo ou mais tarde, mas Janet Yellen já teve que vir reafirmar que irá fazer tudo, mas são só expedientes, portanto não conseguirá prolongar por muito mais tempo, e se as coisas não se resolverem no Congresso dos Estados Unidos, então Janet Yellen terá um papel bastante mais importante do que aquele que teve até agora. Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui um pouco para esta questão da Alemanha, que cresceu, ainda assim conseguiu crescer, apesar de ter sido um ano muito difícil para a sua economia. Este é um bom pronúncio para 2023 ou outros desafios virão que manterão sob pressão a maior economia da zona euro? Qualquer que seja a pressão que possa acontecer, qualquer que seja o evento económico que possa acontecer no próximo ano, algum será tão significativo como foi o deste ano. O modelo económico alemão dos últimos anos tem sido a importação de energia barata para conversão em bens de manufatura de valor elevado e venda desses mesmos produtos. E este modelo económico foi severamente posto em causa, se não mesmo completamente obliterado, pela subida maciça dos preços de energia. Vai haver seguramente outros eventos económicos, alguns nós não vemos. Em 2020 ninguém, ou 2021, ninguém via a possibilidade da Rússia invadir um país vizinho e, no entanto, isso aconteceu. Seguramente que há sempre alguma coisa que vai acontecer e que vai gerar problemas ou soluções criativas. Mas para a economia da Alemanha, acho que dificilmente alguma coisa tão significativa como a alteração de um modelo económico irá acontecer. E a forma como de um modo geral, a Europa inteira conseguiu sobreviver a esta crise energética, quando começou a guerra e quando os preços subiram de forma desmesurada, foi morrer de frio no inverno e que ia ser preciso pôr controles no consumo. Portanto, isto foi o que se ouviu durante o verão todo do ano passado. E o que é um facto é que já começou o inverno, já estamos quase a chegar no fim do primeiro mês de inverno, e isso não se verificou. As reservas de gás natural continuam perto de 90% na maior parte dos países europeus. Os choques que se imaginavam não aconteceram. Mas o que é um facto é que o preço continua 5 vezes superior hoje do gás natural ao que era antes do início da crise. E a Alemanha sobreviveu, não entrou em recessão e, pelo contrário, teve um ligeiro crescimento económico. Portanto, eu acho que isto é muito positivo para a resiliência não só da Alemanha, como da Europa, e a forma como foi possível a União Europeia adaptar-se muito rapidamente a esta nova realidade
é um testemunho de que a União Europeia funciona. Qualquer país individualmente por si só teria sofrido consequências muito maiores, como se vê, por exemplo, no caso do Reino Unido, que fora da União Europeia sofreu muito mais do que os países dentro da União Europeia. Eu acho que se havia alguma forma de se fazer ver que é importante o pool de esforços de vários países dentro da mesma União, acho que este foi uma das maiores provas de que faz falta. Mário, mas o problema energético ainda não está resolvido, não é? Aliás, os analistas indicam que pelo menos durante este ano ainda poderão haver aqui complicações sérias, concretamente ao nível do gás natural. E como referiste muito bem, o que é certo é que o modelo económico alemão, apesar de ter sobrevivido, para já, não é? Não tem a competitividade que tinha há um ano. Isso poderá ter implicações, mesmo já no curto prazo, daqui a 1, 2 anos, em relação a outras economias? Dentro da União Europeia, sim. A Alemanha é a maior potência económica dentro da União Europeia. Qualquer problema que aconteça dentro da Alemanha vai afetar desfavoravelmente todos os países que fazem parte da União. Se já saímos do problema, obviamente que não. O preço do gás natural continua 5 vezes superior ao que era antes do início da crise. É provável que ainda vá piorar antes de melhorar. Agora, a primeira prova de fogo, a primeira batalha, por assim dizer, foi ultrapassada. Vai haver reflexos durante anos. Mais uma vez, a alteração de um paradigma económico, o que era uma realidade, o que era um modelo económico, ser mudado de forma rápida, não vai ter sempre consequências negativas. Mas o que é um facto é que a dependência que a Europa tinha da compra de energia à Rússia a preços muito reduzidos está a ser transferida, portanto, apesar dos preços continuarem elevados, a nossa dependência da Rússia é muito menor hoje do que era o ano passado e cada vez vai ser menor e há muitas soluções que precisam de tempo e quanto mais tempo passa, mais essas soluções vão aparecendo. Portanto, novos gasodutos levam tempo a implementar, novas formas de importar levam tempo a implementar. E quanto mais tempo passar, menos tempo faltará para implementar essas mudanças. Por exemplo, no caso da Bulgária, que agora já abriu um gasoduto com a Turquia, a abertura de novos gasodutos, a abertura de novos portos de importação de LPG, tudo isso são coisas que levam tempo. E o tempo joga a favor da Alemanha, joga a favor da União Europeia e joga contra a Rússia. Quanto mais tempo passar, quanto mais tempo tivermos, mais opções temos, mais fácil será manter as condições económicas que existiam pré-início da guerra e voltar a elas de uma forma mais rápida. Mário, já estamos quase a terminar, mas queria fechar o programa perguntando, estamos no arranque do ano, para onde é que achas que os investidores devem olhar este ano? Quais é que são aqui os ativos mais interessantes e mais relevantes para 2023? É assim, em termos de classes, eu julgo que se houver uma crise, acho que há uma crise, uma recessão económica, acho que o mais fácil é tentar evitar alguns setores mais do que encontrar setores que vão correr bem. Eu acho que teria uma certa aversão a vendas a retalho, energéticas sobretudo estes dois setores eu tentaria evitar. A queda das tecnológicas no ano passado pode ser que seja um bom ponto de entrada para tentar encontrar esporadicamente uma compra que seja adequada e provavelmente o setor da saúde este ano com um eventual surgimento de uma nova estirpe de Covid pelo tsunami de infecções na China, provavelmente o setor de saúde também poderá ser um bom setor defensivo. Ok, muito bem. Mário, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado por me terem convidado. Obrigado. Marco, vemos para a semana?
Até para a semana. Até para a semana. Este foi mais um Mercados em Ação. Sigam o programa nas redes sociais do JE e também nas principais plataformas de podcasts. Obrigado, boa semana e bons negócios.